Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós, São Roque, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, e nos diz: meus irmãos, purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Queridos fiéis, queridas almas, celebramos esse domingo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta epístola do apóstolo São Paulo é muito conveniente para que possamos entender um pouco melhor o que quer dizer para nós a Páscoa. É verdade, uma verdade não tira a outra, não? Que nosso Senhor, a Páscoa é a ressurreição de nosso Senhor, também é figurada pela passagem dos hebreus no Mar Vermelho, não a pé enxuto, saindo da tirania dos egípcios para a liberdade dos filhos de Deus a caminho da terra prometida. Isso prefigurava a Páscoa de nosso Senhor, que era tirar-nos da tirania, não dos egípcios, mas do diabo, para nos levar à terra prometida, que é o céu. Sim, tudo isso é verdade. Agora se acrescenta uma mais da parte moral de tudo isso, que é o próprio apóstolo que nos diz na epístola de hoje. Quando Deus Nosso Senhor instituiu a festa da Páscoa no Antigo Testamento, Deus havia mandado comer um cordeiro e tinha que chamar as pessoas para que não sobrasse nada daquele cordeiro. O que não conseguissem comer tinha que ser queimado. Prefigurava que iria vir o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e esse Cordeiro ia se entregar absolutamente por nós. Por isso, na Páscoa do Antigo Testamento, não podia ficar nem as vísceras. São coisas que, bom, no Nordeste se come de tudo, mas os hebreus não comiam certas partes, então tinham que queimar, não? Queimá-las. Agora, Deus Nosso Senhor também mandou comer ervas amargas e tinha toda uma questão ritualística que não vem ao caso o detalhe, mas sim que era a proibição de comer o pão fermentado. Porque os hebreus saíram correndo do Egito, as mulheres não tiveram tempo de levar o seu fermento, que não existia o pó royal, não existia. Senhoras têm que lembrar que era natural e tinha que cuidar dele, senão ele estragava. Pois então. E é justamente porque Deus não foi um esquecimento. Deus queria mostrar que eles tinham que comer um pão que não tinha corrupção. Porque eles deixaram a corrupção dos egípcios, que era uma tirania não somente laboral, moral e religiosa, porque estava a idolatria, que massacrava muito mais do que as chibatadas fazendo tijolos, como escravos. Tinha um perigo de apostasia muito grave para os hebreus. Então Deus Nosso Senhor permite que no esquecimento dessas mulheres de não terem levado o fermento, então Deus vai dizer que durante a festa da Páscoa não comam pão fermentado. Para nós não existe esta proibição, nós não somos judeus, graças a Deus, nós somos católicos. Mas por que Deus disse isso? E São Paulo vai usar esta imagem que acabamos de ouvir na epístola. Porque o fermento é corrupção. Uma massa que não está fermentada, com fermento, ela tem o quê? Uma massa densa e a digestão é um pouquinho difícil, às vezes até indigesta. E para corrigir um pouco dessa densidade da massa, se assa bem uma massa sem fermento. E mesmo assim, bom, os sucos gástricos fazem seu trabalho, mas será muito mais trabalhoso. Agora, quando tem fermento, mesmo ele sendo um princípio de corrupção, ele vai, enquanto ele estiver vivo, ele vai fermentar a massa e a massa vai ficar leve e facilitará a digestão daquele alimento. Então, São Paulo está dizendo para que celebremos uma
Páscoa, não purificai-vos do velho fermento. O velho fermento é aqueles que eles esqueceram lá no Egito, porque era um fermento feito na casa do faraó, mesmo sendo agradável os pães do Egito, mas só que ele era feito baixo o teto da idolatria, da corrupção espiritual e moral. Então deixou lá, deixe lá, e quando Deus for destruir o Egito, ele vai flagelar também o que eles deixaram lá, o fermento da corrupção. E São Paulo vai dizer, celebremos então, porque nosso Senhor é nosso Cordeiro Pascal, nossa Páscoa, uma festa com pão, mas sem fermento. Ele não está se referindo aos pães da nossa mesa, mas está referindo justamente a nosso Senhor, que Ele é o pão do céu e ao mesmo tempo é o Cordeiro de Deus, e nosso Senhor não está fermentado. Por isso nosso Senhor cai indigestos para alguns, porque tem que assar com a caridade. Por isso, se nós comemos este pão em pecado mortal, nós vamos, mas é esta palavra, vomitá-lo, porque é uma comunhão sacrílega e o sistema espiritual não está preparado para receber esta massa amassada, bem amassada, é a cruz, mas numa alma que não está acesa, o forno da caridade. Por isso, comungar em pecado mortal vai vomitar este pão celestial necessariamente. Ou este forno indigno, porque estava pagado por comer desse pão sem ter sido preparado como aceso pela chama da caridade que se acende lá no confessionário, este forno vai ser incendiado no inferno, porque ele realmente, por não ter se incendiado no amor de Deus, para receber este pão e assá-lo com a chama da caridade, este forno será destruído numa chama por não ter sido inflamado no amor de Deus. Aí São Paulo vai dizer, mas vamos comer um pão sem fermento. Por quê? Porque o pão do céu é um pão que não tem corrupção. Nosso Senhor foi amassado, é o pão descido do céu, sim, mas ele não tem o princípio do fermento como o fermento dos nossos pães, porque isso é uma corrupção. Se as senhoras fazem seus pães, percebe que com a fermentação, os gases que saem do fermento, enquanto eles estiverem vivos, põe no forno, eles vão morrer. Mas enquanto estiverem vivos, eles vão despedindo gases e a massa vai se desgregando. Por quê? Porque ele está o princípio corruptível da massa para deixá-la mais amena para a digestão, mas é corrupção. E nosso Senhor, ele não se em nada tirou de sua substância, de sua onipotência, de sua justiça, de sua misericórdia. Ele não joga fermento para que seja agradável aos paladares liberais. Não. Para que seja agradável, Nosso Senhor tem que ser suave aos meus paladares caprichosos, cheios de elementos do Egito. Não. Por isso nós vamos ver que quando aquele povo sai do Egito, eles vão se queixar dos alhos, das cebolas que eles deixaram, eles vão se queixar da quantidade de pão que tinha na casa do faraó, eles vão se queixar da carne que comia lá e vão se esquecer da escravidão do diabo. Por quê? Porque eles agradaram o paladar, não só o paladar, mas a alma com estas carícias materiais, e vão se queixar porque a mão de Deus os arrancou do Egito e eles vão querer ser transplantados para onde eles nunca produziam frutos. Mas tinham sombra, tinham água e tinham crescimento, mas não tinham frutos. Porque o fruto só pode ser cultivado pela mão de Deus, que sabe onde planta e sabe para onde transplanta. Agora, nosso Senhor não fará mais isso. E nós vamos ver desde a sua vinda, nosso Senhor é sempre o mesmo e vai ser agradável aos paladares que não têm corrupção moral e desagradável para os paladares liberais e que vivem na corrupção moral. É uma junção entre as trevas e a luz, entre o pão sem fermento e o pão fermentado, e aí vão ficar, mesmo que comam muito, vão ficar o que? Anêmicos, porque esse pão não foi digerido, porque o princípio é a caridade que assa este pão e faz ser bem recebido para a nossa alma, e a nossa alma é digerida por Cristo em definitiva. E São Paulo vai dizer aqui qual é o fermento que não pode se estar, é o fermento da malícia, e ele vai dizer para comer o pão do ázimo, da pureza e da verdade. Então, a malícia e impureza, sinônimos. São princípios que corrompem a alma e também corrompem o que nós recebemos de Deus. Não é a mesma coisa, eu não me refiro aqui às tentações que as almas sofrem. Todas as almas sofrem tentações, os que vivem debaixo do sol
sofrem tentações, uns mais, outros menos. Não é isso que me refiro. Mas é o fato de ser malicioso, de cultivar este fermento da corrupção moral, e quem cuida dos fermentos naturais sabe que eles são delicados, qualquer coisa eles morrem. E então, para cultivar o fermento da malícia também, hein? O pecado tem as suas exigências, e são exigências muito delicadas, sutis, que custam tempo e muito sacrifício. Então, as almas que cultivam este fermento da malícia, elas não vão estar preparadas e nunca estarão dispostas para comer o pão ázimo da verdade. Porque é um pão denso, cujo paladar não necessariamente vai sair com prazer, ele vai cair no nosso estômago de modo não muito suave, mas ele vai nos alimentará de quê? Da verdade de Deus. Na verdade que é o próprio Deus. Aí nós vamos ver por que a nossa religião tentaram jogar um fermento sobre ela. O homem moderno estava cansado de comer o ázimo da verdade. Então jogaram um fermento de corrupção e hoje a religião católica fica junto com qualquer mazela, com qualquer coisa ruim, e qualquer um se acha católico sendo os piores inimigos da religião, piores inimigos de Deus. Jogaram a corrupção. E não falo só em elementos de fé, hein? Jogaram corrupção em elementos também morais. A depravação hoje é tida por virtude. Ou com um Deus tão misericordioso, porque jogaram o fermento em Deus e tentaram corromper também os critérios de Deus, e assim que o pior pecador é tido hoje como um grande santo. Aqueles que levaram a grande apostasia hoje são tidos como quase doutores da igreja. E nós vamos ver por quê. Porque jogaram o fermento na densa e substanciosa massa que Deus amassou para nos alimentar. Então, se nós queremos celebrar a festa da Páscoa, vamos ter que arrancar o fermento não só das nossas almas, mas das nossas casas, e fazer como aquelas hebreias, não, que saíram do Egito e esqueceram. Nós vamos ter que deixar no mundo o fermento da corrupção que o mundo tem preparado para diluir a nossa fé, para diluir o que Nosso Senhor nos deu, para diluir inclusive a prática da piedade, jogar fermento em tudo, desgregar tudo e ficar tudo muito agradável aos paladares, mas realmente deixar as almas numa grande anemia e não conseguir carregar a própria cruz a caminho do próprio Calvário e encontrar lá a sua ressurreição depois. Então celebremos, queridas almas, a festa desta Páscoa, todo esse tempo pascal, com o quê? Com o nosso Senhor, que é um pão não fermentado. E nosso Senhor não tem corrupção. Por isso nosso Senhor disse aos judeus: quem me arguirá de pecado? Quem me arguirá de pecado? E ninguém pode falar, não, o Senhor pecou por tal coisa, por tal outra. Por quê? Porque ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado, ele não ensinou nada que estivesse contra a verdade. Por isso, eles não encontraram erros em Nosso Senhor e tiveram que fazer um processo iníquo, porque em Nosso Senhor não existe nenhum princípio de corrupção. Ele é o pão que vem do céu sem o fermento da corrupção. E os que vivem deste pão não podem viver fermentado pela corrupção moral. Por isso, a preocupação da igreja não é moralismo, porque sem a moral nós não entramos no reino dos céus. Essas são as boas obras. Por isso, a insistência da prática das virtudes para receber Nosso Senhor sem fermento e para viver da vida de Nosso Senhor sem a corrupção das boas obras. Porque o fermento corrompe é o trigo, é a farinha. E é justamente esse trigo que desceu do céu, que é o pão de Deus. Então, se nós usamos o fermento da corrupção, nós vamos aí realmente corromper a religião, a prática da religião, as nossas práticas para com o bom Deus, e nós vamos ser tidos por algo corrupto, e quem fica com isso é o diabo, que ele é o grande fermentador das coisas para agradar os paladares e todos os estômagos, e assim levar todos eles para o forno do inferno, onde não serão assados, serão torrados para sempre, para sempre. Então, peçamos a Nossa Senhora, durante esse tempo pascal, essa graça. Porque este pão foi feito ali no seu útero. Ela forneceu o trigo, sua carne, seu sangue, e ela que pôs o leite nessa massa. E ela amassou com muito carinho, e aí sai do forno do coração de Maria, no presépio, o pão descido do céu, do jeito que está preparado para ser comido para as almas que amam a Deus. Por isso, a devoção a Nosso Senhor na sua cruz
não se opõe à devoção a Nosso Senhor Menino no seu presépio. É justamente amá-lo como ele saiu do útero de Maria Santíssima, não precisa judiá-lo para ver que ele nos ama. Basta vê-lo na terra com a natureza humana para ver que ele quis ficar perto de nós. Mas mesmo judiado, aquele pão que não quiseram comê-lo quando ele pregou, quando ele fez milagres, quando ele ensinou, quando ele curou, etc., todo o bem que ele fez, não quiseram, judiaram. Este pão podia ter ido embora, mas ele não, antes de ir embora para o céu, ele quis ficar mais perto do que na encarnação. Aí ele institui o que? O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que os senhores vão ter a dita de receber agora. E é o mesmo pão amassado com leite de Nossa Senhora do Presépio, mas também leva, porque ele está imolado, o que judiaram dele na paixão. E vemos aí o carinho de Deus para conosco. Mas tanto no presépio como no altar, ele foi amassado, mas sem corrupção, porque é o pão descido do céu ázimo, não traz consigo a corrupção. Por isso, os que vivem da vida deste pão, dada por este pão, não podem levar a corrupção em suas vidas. Aí aqui é o que lhes dizia, e repito, a corrupção moral, a imoralidade, todas essas coisas contra qualquer mandamento de Deus. E, por consequência, por isso São Paulo diz aqui, viver com pão o ázimo da pureza e da verdade. Aí vem outra virtude que é própria de quem vive desse ázimo, porque já que a corrupção é uma mentira, a verdade e o ázimo é andar na integridade segundo Deus, então tirar a mentira das nossas vidas. Não só as mentiras ditas aos ouvidos dos homens, mas às vezes nós queremos ser uma mentira para enganar os olhos de Deus, que ninguém é capaz de semelhante proeza. Mas até isso o homem tão mentiroso, tão incoerente, tenta fazer e aí encontra aí uma grande fermentação que vai nada mais que fazer sua massa falir, fundir e ser indigesta a qualquer paladar, inclusive o próprio diabo que ficará com isso não será jamais do seu agrado. Então peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude, nos amasse e acenda em nossas almas o forno para receber este pão descido do céu sem fermento e assim recebê-lo e ele nos digerir e sermos outros Cristos, mas outros Cristos supõem não estar com a corrupção dada por este fermento às almas que entram em fermentação pelas suas mazelas morais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.